Vamos analisar essa classificação para a final da Copa do Brasil. 14 anos de espera. Está mais do que na hora dos jogadores corresponder ao amor dessa torcida. Tudo isso já. Salve, salve, galera do Vascão. E que uma mistura de boa noite com bom dia para vocês terem uma ideia como é a vida de jornalista. Que tem hoje, eu falei para uma pessoa que eu gosto muito, que ela deve fazer o que ela ama, porque o sacrifício não vira sacrifício quando você faz o que você gosta. É 2h15 da manhã e eu ainda estou produzindo conteúdo dessa análise do jogo contra o Fluminense, que vale a pena. Vale a pena quando você gosta do que faz, que você tem prazer do que você faz, e o que você faz é uma diversão, porque quando você se diverte, você fica feliz. É claro que no caso do jornalismo esportivo depende também dos resultados, assim como, né, os outros meios jornalísticos também, mas, por exemplo, o cultural já é uma coisa mais, né, não depende tanto do resultado do político, dependendo da ideologia do jornalista, que todos têm. Ele faz feliz quando o lado dele ganha uma eleição e faz não tão feliz, mas faz com certa alegria, mas sem ter, não vira tão perfeito quando a ideologia daquele jornalista político ganha a eleição, que aí ele acaba escondendo, não conseguindo esconder a felicidade. O Merval Pereira, por exemplo, que é anti-esquerda, anti-PT, quando o PT perde, ele vai à euforia, por exemplo. E o lado de esquerda também, quando, né? E no futebol e no jornalismo esportivo também é assim. Eu sei que tem na TV Globo ainda aquela ideologia de você não revelar o time que torce. Eu acho que está mudando muito isso uns tempos para cá, porque agora tem vários globais que revelam o time que torce, embora a maioria, quando se revela, é quando sai. Mas, por exemplo, agora que eles finalmente abraçaram a internet com a GE todo mundo sabe que o Jorginho é santista, a Manuana é palmeirense. Então, nós temos nosso clube do coração. É claro que não impede da gente também falar dos outros clubes. Eu tenho um jornal da Lavoura, que eu faço coluna semanal, que eu falo de todos, e tem o canal do Vasco, que é a minha paixão, o meu clube, que apesar do meu tio paterno ter me levado no Maracanã, meu pai é um botafoguense, mas um botafoguense não praticante, se bem que o meu irmão paterno foi botafoguense, mas acho que é uma convocação, né? Acaba aquela torcida se convocando, e eu acho que fui puxado, né, pela torcida do Vasco, muito antes de eu sonhar ser jornalista. Então a gente tem, cada um tem lá a sua preferência. Eu sei, por exemplo, o Roberto Rasself, né, que quando ele tinha uma coluna no Lance, ele dizia que o pai dele era tricolor, mas ele acabou virando flamenguista porque foi convocado, entre aspas, da torcida do Flamengo, foi puxado por lá. Então todos nós temos uma preferência. O Escobar diz que é América, mas
Ele tem um clube do coração, muito provavelmente, ou quando sair, se ele sair um dia da Globo, ou quando se aposentar, ele vai revelar o time dele do coração. Se bem que os falecidos Léo Batista e o Fernando Valucci, quando estavam no auge, inclusive, eram um dos poucos que revelavam os clubes que torciam, que é o Botafogo. Mas, então, todos nós vivemos, respiramos nos nossos clubes, e no nosso caso aqui a gente respira o Vasco. E quando me tornei jornalista, já tem mais de 20 anos, eu só cobri uma conquista do Vasco, a de 2011, a Copa do Brasil. No meio disso, rebaixamentos, 4 contra 5 com a não subida em 2021. Mais tristeza que alegria. Eu sempre comparei com um relacionamento tóxico, né? Aquele bonzinho que vai sempre mostrando para a música, que faria tudo para fazer ela feliz, e a música dá só pancada em você, mas era isso. A relação torcida do Vasco com o time, a torcida sempre lotando, seja no São Januário, seja no Maracanã, inclusive jogos fora. E nada, o time corresponder esse amor da torcida, dando ela a felicidade do seu time. E finalmente, 14 anos depois, aconteceu. Hoje está assim, fora dos, falando muito, não sei falar muito de tática. E um jogo que o Vasco começou melhor, mas depois tentou credenciar, teve uma infelicidade do Paulo Henrique. Acabei de ver os melhores momentos, uma burrice, porque o Everaldo do Fluminense havia passado da bola, ele escolheu como se fosse um atacante. Ainda não entendi o que ele tentou fazer, se ele foi tentar chutar a bola por cima do travessão, não entendi o que ele tentou fazer. Um gol contra, que aliás o Vasco fez, se for contar os jogos de ida e volta, fez 3 gols, né? Porque o gol hoje do Fluminense foi o gol do Vasco, foi gol contra. E ainda assim o Vasco teve as melhores chances de gol, tanto antes do Fluminense abrir o placar, quanto depois de empatar. Uma que estava confundido com essa, o Andrés Gomes. Se ele metesse cobertura, quando ele estava de cara com o Fábio, ele meter cobertura, ele teria feito o gol, ou ter chutado conscientemente embaixo na rasteira, porque o Fábio pulou para tentar evitar que o cara tocasse de cobertura, já ter dado um toquinho por baixo das pernas, que a bola sairia por baixo do corpo dele e teria entrado, mas ele tentou dar um drible da vaca, acabou perdendo o gol. E teve outros lances também no primeiro tempo, e no segundo tempo, a partir da metade, o time cansou. E o Fluminense também tinha dificuldade para pressionar ainda mais o Vasco. Então foi um jogo que ficou mais embolado no meio campo, que acabou terminando por 1-0. E foi para os pênaltis. É a primeira vez que eu vejo o Faes batendo mal, desde quando chegou. Ele não costuma bater assim na minha altura, que facilitou a defesa do Fábio, mas também os 2 cobradores do Fluminense, o Kennedy e o Canambi, bateram mal, mas tanto os 3 que eu acabei de citar, que perderam cobrança, o Vasco, os 2 do Fluminense, não deixa de ter mérito dos goleiros. Até porque se eles pulassem no canto errado, a bola teria entrado. O Calambiani bateu no meio do gol,
fraco, praticamente recuou o Léo Jardim, mas se o Léo Jardim tivesse pulado no canto errado, não teria convertido. Então não deixa isso de ser mérito dos goleiros. E, cara, valeu muito esperar esses 14 anos. Agora, falta contribuir esse amor da torcida, essa paciência que a torcida teve de 14 anos de espera, levantar a taça, poder, enfim, ter um final de ano podendo sorrir com um time. Vai depender desses 11 guerreiros, começando já quarta-feira lá em São Paulo, e domingo novamente estaremos lá no Maracanã com as emoções de Vasco e Corinthians, que é um clássico do futebol brasileiro, mas olha que parecia que eles se evitavam em termos de decisão de campeonatos nacionais. O Vasco tem uma longa história feliz em finais contra times paulistas. Foi campeão em cima do São Paulo, lá no Morumbi, em 89. Foi campeão em cima do Palmeiras 2 vezes, em 97 no Brasileiro. Em 2000, com aquela virada do século em cima do Palmeiras, ter saído do primeiro tempo perdendo de 3-0 e virou para 4-3. A final do Brasileiro de 2000 contra o São Caetano. Enfim, então um verdadeiro retrospecto positivo contra a equipe paulista. Mas parecia evitar pegar o Corinthians, como o Corinthians parecia evitar pegar o Vasco, porque no auge dos anos, né, os dois times, estou falando mais no final dos anos 90, que quando um ia para a final, o outro não ia. Né? O Vasco fez a final contra o Palmeiras, né, em 97. O Corinthians foi campeão brasileiro em cima, não lembro em cima de quem, mas foi 2 vezes campeão brasileiro em 98 ou 99. E o Vasco voltou a ganhar o brasileiro em 2000. Então, naquele auge no final dos anos 90, que os dois clubes dominavam o futebol brasileiro, mas eles pareciam se evitar medir forças juntos. Mediram lá no Mundial de Clubes de 2000, que o Corinthians ganhou nos pênaltis. Mas, enfim, faltava uma final de campeonato nacional entre Vasco e Corinthians, e agora terá. Agora, me preocupa a falta de fôlego que o Vasco teve no segundo tempo. Para ser campeão, vai precisar toda a intensidade para ter disposição nos 90 minutos. Todo cuidado é pouco. Ainda mais um time que esse ano o Vasco não venceu, perdeu o turno e retorno no Brasileiro. Então, por isso, meu irmão, a gente está engasgado com o Corinthians. Mas terá que ter atenção nos 90 minutos. O cochilo pode ser fatal. Então, é isso, galera. Bom, tomara que no domingo que vem a gente esteja falando aqui de título, soltando tudo para fora que a gente guarda nesses últimos 14 anos. E mais quarta-feira tem um primeiro jogo que a gente consiga um bom resultado lá também. Até mais.